Aleluia, 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 aleluia. Uma hora ia acontecer, né, meus amigos? Vitória vence 2-1, chorado, sofrido, com gol aos 55 minutos do segundo tempo, com Wagner Leonardo fazendo um golzinho de pênalti ali e o Vitória conquistando os 3 pontos no modo Série B. Com gols na reta final do segundo tempo, inclusive de Wagner Leonardo, que foram alguns dos gols decisivos que ele fez na última Série B. E o Vitória voltou a vencer na Série A depois de mais de 2.000 dias. 2.072 dias aproximadamente aí que o Vitória não havia vencido na Série A e voltou a vencer ontem contra o Internacional. Tem um ponto negativo, né? Que não saiu da lanterna. Foi num momento não tão bom assim, entre aspas. Por quê? Porque seria o ideal se o Vitória vencesse no confronto direto contra o Cuiabá, ou contra o Atlético Goianiense, ou contra um Juventude da Vida. Seria um momento ainda mais perfeito, porque poderia subir pelo menos 1 ou 2 posições de acordo com a rodada. E nessa rodada que o Vitória venceu, o Criciúma empatou contra o Bahia e o Cuiabá meteu 5-0 no Fortaleza. Então, que na parte prática da tabela não modificou muito a posição do Vitória. O Vitória continua na lanterna do Campeonato Brasileiro. 6 pontos conquistados em 9 jogos, aproveitamento de 22% ali aproximadamente. Dito isso, óbvio que foi bom para o Vitória vencer, porque encurta a distância para o 16º, para o primeiro fora do Z4, que é o Corinthians, 7 pontos conquistados. O Vitória só tem 1 pontinho a menos do que o Corinthians. Se o Vitória hipoteticamente vencer o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que eu não projeto isso, o Vitória já pode sair do Z4. No início da rodada era impossível esse cenário, porque o Vitória tinha um número de vitórias igual a 0 e o saldo de gols menos 8. Então era um saldo de gols muito negativo, que não tinha perspectiva nenhuma do Vitória ultrapassar vários times e chegar fora do G4, sair do Z4, né? Então agora você já começa a enxergar uma luz no fim do túnel, de poder de fato sair do Z4 na próxima rodada. O problema é que o Atlético Mineiro na próxima rodada, meus amigos, não é o Cuiabá, não é o Atlético Goianiense, não é Brusque, não é Tombense, é o Atlético Mineiro. Difícil para Carvalho, que é o único time na Série A invicto no campeonato. Tem 7 jogos apenas e 13 pontos, 3 vitórias e 4 empates. O resto, todo mundo perdeu algum jogo aí na Série A. Então, o Vitória vai enfrentar um dos adversários mais difíceis dessa Série A na próxima rodada, depois de ter vencido contra o Internacional, que foi uma vitória importante, porque resgata um pouquinho da moral do torcedor, resgata o ânimo do grupo de jogadores, passa um pouco mais de confiança, porra, vencemos, destravou aquela nhaca, aquela tiriça, aquela mandinga de, porra, nenhuma vitória no campeonato, enterrado na lanterna. Então, óbvio, por vários fatores, a vitória acaba sendo muito importante. E o Vitória agora, ele não só está com a possibilidade de alcançar o 16º, mas sim o 15º, o 14º, o 13º, e por aí vai. Então, o Vitória ele já cria um ambiente na tabela de loucura, de maior instabilidade, porque se vence já pode, num cenário megalomaníaco, ir para a 13ª colocação. Eu sei que tem confrontos diretos aí no Bololô, só estou colocando um cenário que o Vitória ele pelo menos voltou a respirar no campeonato, por aparelhos, ainda assim, mas está respirando nesse momento. A diferença não é tão grande nesse momento para o 16º. Mas, mais uma vez, o problema é que o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Meus amigos, para a gente passar a régua aqui, primeiro na questão da tabela, né? Na projeção do 16º e do 15º também, que a gente pode trazer essa questão do aproveitamento, já que o Grêmio, que está na 17ª colocação, e o Criciúma, que está na 18ª, tem um percentual de aproveitamento de 28% ali aproximadamente. E eles têm 2 jogos a menos em relação a uma galera. Então a régua tem que ser pelo aproveitamento. E pelo aproveitamento do Vasco, o Vasco é que está na zona de rebaixamento. Aliás, foi mal. O Corinthians é que está na zona de rebaixamento. E o Vasco também. E aí depois vem o Cuiabá. Sim, fica Corinthians em 18º, Vasco em 17º e Cuiabá em 16º, pelo aproveitamento. Aí depois vem Criciúma e depois o Grêmio, em 15º e 14º. Então, só para pegar o ponto aqui, a gente tem que ir pelo aproveitamento, porque tem times com jogos a menos. Então, pelo aproveitamento, meus amigos, de 25,9%, a gente exagera logo para 26% ali aproximadamente o aproveitamento do 16º e do 17º, que no caso seria Cuiabá e Vasco. Cuiabá em 16º, Vasco em 17º, tá? E pelo aproveitamento, vamos agora para o matemático do apocalipse. A gente chega a 26%, multiplica por 114, que vai dar
29,64 pontos. Ou seja, 30 pontos para tu permanecer na Série A. E aí, para tu arredondar para cima, para tu garantir tua permanência na Série A pelo aproveitamento atual, do 17º e do 16º, seria 31 pontos para tu escapar. Mas é óbvio que sempre quando bate o segundo turno, essa projeção vai subindo aos poucos. Podendo bater 40, 41, 45, 46 ou 39, 38, enfim, vamos aguardar como é que vai ser essa Série A. Mas hoje o aproveitamento não é muito alto da galerinha que briga no bololô da zona de rebaixamento. E só um parênteses aqui rápido, tá, meus amigos? Antes da gente passar para os gols. O Fluminense tá mal pra carvalho. O Corinthians em crise há um bom tempo. Vem jogando muito mal. Mas dessa galerinha dos grandes aí, Grêmio, Fluminense, Corinthians e Vasco, eu acredito mais que o Corinthians ele pode ficar mais tempo aí. Os outros, eles podem até flutuar e tal, mas eu ainda acredito que o Vasco não cai, nem o Fluminense, nem o Grêmio. Mas o Corinthians eu vejo um time um pouquinho mais bagunçado e instável nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, vamos passar aqui para os gols de Vitória Internacional e a gente passa um pouquinho para análise do jogo também. Simbora. Vou tirar o áudio, né? Senão eu vou tomar bloco. O primeiro gol foi numa pataquada de defesa do Internacional que o William Oliveira se aproveitou e fez o golzinho ali do Vitória. Qual foi a pataquada? Thiago Maia recebe um recuo na lateral direita e ele dentro da grande área ficou igual a um bocó, a um otário. Ele simplesmente cochilou no lance, domina errado, Alejandro recupera a posse e entrega para o William Oliveira, que entrou muito bem ali dentro da grande área para finalizar no cantinho e fazer 1-0 para o Vitória. O Vitória marcando pressão, o Vitória começou o jogo de forma muito impositiva. Gostei do primeiro tempo do Vitória, principalmente os primeiros 30 minutos. O Vitória soberano na partida e faz o primeiro golzinho com o William Oliveira. Depois desse gol, o Vitória ampliou o marcador com gol de cabeça de Alejandro. Bola de Mateuzinho na ponta direita, espetada para William Lepo. Lepo cruza na grande área e Alejandro na pequena área praticamente desvia para fazer o 2-0. Agora, pelo fator impedimento por milímetros, o Vitória acabou não concretizando no 2-0, né? Se faz 2-0, a vitória ali praticamente já estava sacramentada. O Inter não jogando absolutamente nada, como de fato não vem jogando nada há um bom tempo, apesar de ter um grande elenco, ter um grande time. Beleza que tem alguns desfalques por lesão e por convocação, Rocher, Arangues, Borré, Valência, Alan Patrick. Era um Inter mescladão barra reservão. Era um Inter mistão ontem no jogo. Mas Vitória não tem nada a ver com isso, se aproveitou e tinha que vencer contra o time que não vem jogando nada na competição, que é o Internacional. Em relação a desempenho, tá, gente? Eu não estou entrando no resultadismo. Até na própria Sul-Americana ficou em segundo no grupo ridículo. Eu falei, dos próximos 2 jogos do Vitória, no Barradão, Inter e Atlético Mineiro, o mais factível de vencer é o Internacional. Tem possibilidade de vencer. Eu achava que ia vencer, eu palpitei que ia vencer. Não vou negar. Mas venceu e, de certo modo, fez sentido o que eu disse pelo péssimo momento de desempenho do Inter. Eu até falei, o Wesley é um dos jogadores mais lúcidos ali do Inter no ataque e ele é que tem perigo. Botei ele no cartão, inclusive, e ele fez o gol. Numa pataquada de Mateuzinho, ele perde a bola ali próximo do círculo central, que gera um contra-ataque no Internacional. Sai o passe aqui para Wesley, cara a cara com o Lucas Arcanjo, ele dribla e finaliza 1-0. Agora virou 1-1. O Inter empata ali no finalzinho já do segundo tempo. Você pensa, que azar do Vitória. O Vitória fez um primeiro tempo, de certo modo, interessante, mais propositivo, mais impositivo, mais bem organizado, apesar de que na reta final do primeiro tempo o Inter já começou a ameaçar o gol do Vitória. Não é que o Vitória também fez um primeiro tempo de almanaque, um primeiro tempo extraordinário, o melhor primeiro tempo do Vitória. Não, também não tem nada disso, nada de extraordinário. Foi o primeiro tempo do Vitória organizado ali que conseguiu fazer um bom jogo, muito melhor do que o Internacional. E aí o Vitória toma um empate, dá aquele baque, né? Já na reta final do segundo tempo. Mas o Vitória consegue desempatar com o gol dele, Wagner Leonardo, num pênalti bem marcado pela arbitragem. O William Oliveira sofre o pênalti num chute que ele recebe dentro da grande área, chute meio que na barriga ali, né? Próximo dos Países Baixos. Foi pênalti, cara. E o Wagner Leonardo foi lá, bateu e fez. 2-1 para o Vitória, e o Vitória ainda continua na lanterna, mas chegou a primeira vitória conquistada na Série A e chegou ali, tá encostando um pouquinho na galera da zona da confusão ali em 16º, 15º, 14º, o Vitória encosta um pouquinho mais. Bom, rapidamente para a gente passar aqui para análise aqui rapidamente do scout, das estatísticas, né? O Vitória todo teve 2 grandes chances de gols, o Inter teve uma. O segundo tempo foi um jogo que o Inter de fato passou a ter mais volume de jogo aqui,
a partir dos 30 do primeiro tempo, irmão, o Inter ele já começa a ter mais volume de jogo do que o Vitória. E exigir Lucas Arcanjo a ter que fazer algumas boas intervenções na partida. E o Inter desperdiçou algumas oportunidades também. O Vitória no segundo tempo teve uma chance perdida para o Oswaldo, que ele recebe o cruzamento de Lepo e ele finaliza a bola ali, cara a cara, finalizou em cima do goleiro do Internacional, o Fabrício. Então, de certo modo, no final das contas, a vitória foi muito positiva. Você teve ontem uma grande partida de William Lepo, para mim foi um dos melhores em campo. O William Oliveira fez gol, também foi uma partida muito boa de William Oliveira. Alejandro foi participativo também. É o Vitória um pouquinho mais encaixado, mas que eu ainda vejo que precisa muito. Venceu contra um time que, de fato, não joga nada. Arangues até jogou ontem, só me corrigindo aqui, tá? Arangues jogou ontem. Mas, normalmente, o Inter não joga nada, apesar de ter um grande time. Tem um treinador que faz um trabalho horroroso, tá? Que é o tal do senhor Eduardo Cudê. Bom, no final das contas, o torcedor do Vitória não quer saber muito de análise de desempenho, né? Quer saber da vitória, venceu 3 pontos e aí tá na conta e já era. Segundo tempo, para mim, o Vitória não fez um bom jogo, mas ele foi mais eficiente e venceu, e é isso que importa aí para a torcida do Vitória nesse momento. Não acho que foi um grande jogo do Vitória, mas venceu. Era isso que tinha que fazer. De certo modo, foi mais eficiente, mereceu vencer, tá? Bom, meus amigos, régua passada nisso, vamos falar agora sobre ele. Bocão. Bocão tá feliz. Bocão tá feliz. Vamos lá. O narrador dizendo que não foi pênalti. Pega e voz aí. Não foi nada, não foi nada. Como é que pode isso? É melhor fazer como eu, porra. Não narrar jogo. Não narrar jogo. Se a Bahia é doente, não narra jogo. Não pode um negócio desse. Vencemos contra eles, contra todos. Contra os secadores, contra elas. Elas. Apostou certo aqui. Apostou certo aqui. Ganhou aí. Agora tá começando. Segure. Ganhou contra o Inter, mistou o barra reservão ali, já vai ganhar, já segure, vai subir, já não vai cair mais. Tá, acabou, uma vitória só, Bocão. Calma, Calabresa. Calma, Moreno. Narrador, você não narra mais um jogo do Vitória, hein? Mais um, minha gente. Meus amigos, tá aí, Bocão já está iludido e empolgado. Eu acho que é uma vitória só para respirar nesse momento e depois você avaliar se dá para se empolgar com algo ou não. Por enquanto é muito do vencemos, legal, estamos respirando e ponto. Abraço para todos vocês, tamo junto, rapaziada. Valeu.